O número de mulheres empreendedoras vem crescendo no Brasil e chegou a uma marca histórica. A última pesquisa do Sebrae, feita com base em dados do IBGE, mostra que no terceiro trimestre do ano passado, havia 10,3 milhões de mulheres donas de negócios no país, mais de 34% dos empreendedores. No Rio de Janeiro, a proporção é ainda maior. As mulheres são 38% do total. Já dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento indicam tendência de aumento do número de mulheres donas de negócios no Brasil. Essas mulheres estão preponderantemente nas micro, pequenas e médias empresas, e 45% delas são responsáveis pelo domicílio. Uma situação bem diferente de alguns anos atrás e que demonstra a importância de sua posição para o bem-estar de suas famílias, segundo o estudo. Olá, é um prazer estar com você aqui. O tema empreendedorismo feminino vem sendo muito comentado atualmente. Esse movimento do protagonismo das mulheres no mundo dos negócios é uma tendência e veio para ficar. Na realidade, as mulheres são empreendedoras há muito tempo, mas não tinham essa consciência. Se relembrarmos das nossas avós, bisavós, era possível identificar traços desse tão falado empreendedorismo. E quando se fala em empreender, se fala em determinação, coragem e inovação. Seja para abrir seu próprio negócio, seja para ascender a hierarquia de uma empresa. Para falar sobre empreendedorismo feminino e os sinais de novos tempos com a liderança feminina, recebo a empresária Adriana Neves. Obrigada, Adriana, por aceitar meu convite e vir aqui falar com a gente. É uma honra, um prazer estar aqui. Adriana, qual o primeiro passo para começar a ser uma empreendedora? Primeiro passo para tudo é ter vontade, né? É a história do sonhar grande. Porque em qualquer coisa que a gente queira fazer na vida, empreender, muito visível isso, a gente vai passar por percalços, vai passar por dificuldades. Então, o primeiro passo é ter muita vontade. Vontade de vencer, vontade de chegar num objetivo. Depois, claro, tem muitos outros passos. Eu costumo dizer que é clichê, mas a gente tem que sonhar grande, né? Dar o mesmo trabalho, sonhar grande, sonhar pequeno, então que a gente sonhe grande, mas sonhar é à noite. Durante o dia a gente trabalha duro para correr atrás do sonho. E aí esses são os outros passos, né? Se planejar, estudar, desenvolver conhecimento técnico, habilidade, para correr atrás. Mas aí a gente vai falar mais. Adriana, a pandemia ela mudou as nossas vidas, né? Muitas pessoas perderam o emprego e a Rede Vida tem um alcance gigante. E aquela pessoa que está em casa assistindo a gente e teve a vida uma reviravolta e agora começou a fazer doce, salgado, costurar, bordar. Tem como ela aumentar esse negócio, virar uma empreendedora, começar do zero, sozinha? Com certeza. Veja só, Ana, no Brasil... e a gente estava comentando, né, o ter o próprio negócio é o terceiro sonho do brasileiro depois da casa própria e do carro, é ter um negócio próprio. E a pandemia forçou muito que isso acontecesse, né? O empreendedorismo no Brasil quase que na sua absoluta maioria acontece por necessidade. Tanto o feminino quanto o empreendedorismo em geral, é por necessidade. É por um desemprego, é para aumentar a renda, E aí, na pandemia, a gente realmente viu isso acontecer, né? Eu vou fazer um doce para aumentar a renda da família, eu vou vender um produto de beleza, mulher, ou, sei lá, costurar. Tanta coisa, né, pode ser feito. Todo negócio, Ana, começa sempre... Eu falo que os negócios têm 3 fases. A primeira fase é a fase do vai maluco. Vai com fé, com coragem. Eu tenho que vender, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que fazer meu negócio acontecer, então eu vou meio que sem pensar. A hora que o negócio ele cresce um pouco, aí a pessoa percebe que ela tem que começar a implantar processos, controles, acompanhamento. O negócio começa a ficar sofisticado e se ele não se organizar, ele não consegue crescer. Como é que eu vou escalar um negócio se esse negócio depende absolutamente de mim? Se eu preciso ter mais gente, ter equipe, eu tenho que desenvolver outras habilidades. Saber lidar com gente,
ter equipe, ter meta, ter controle, acompanhamento. Essa segunda fase da empresa, que é a fase do implantar os processos, controle, acompanhamento, desenvolver o marketing, a comunicação do produto, é a segunda fase. E para isso ela precisa estudar, se aprimorar, ela precisa, Adriana? A gente hoje está na moda falar essa história de hard skills e soft skills, né? Uhum. E que nada mais é do que as habilidades técnicas e as pessoais, as interpessoais, as comportamentais. As habilidades técnicas é aquelas que estão no currículo. Então, eu estudei para fazer isso. Eu sou um contador, eu faço um DRE, eu faço um livro caixa, eu sou médico, então eu sei fazer uma cirurgia. Essas são as habilidades técnicas. Eu sou uma doceira, eu sei fazer muito bem um doce. E as soft skills, que são as habilidades, é aquilo que nunca está no currículo. É saber lidar com gente, é saber me comunicar, é saber lidar na hora de uma crise, o que eu faço, como eu lido. Então, eu tenho que desenvolver essas duas coisas, conhecimento, habilidade e atitude, que é o tal do chá do líder, né? Que é clichê também, né? As pessoas falam, o que um líder precisa, o que um empreendedor precisa? Precisa ter chá. E é verdade, é clichê, mas é verdade. Então, conhecimento técnico, nunca parar de estudar sobre o seu produto, sobre o seu negócio, sobre o que você quer desenvolver. Depois, desenvolver as habilidades, porque o maior desafio é sempre gente. E isso desenvolve também. Desenvolver empatia, me colocar no lugar do outro para tentar me comunicar da melhor forma para que você entenda. E no final, atitude, né? E atitude é fácil explicar para a mulher empreendedora. Sim, porque ela já tá nela, tá na garra, né? Atitude é aquilo que a mãe faz quando o filho está com febre a 1h da manhã. Sim. Você levanta e faz alguma coisa, você levanta e vai. Com todo respeito aos homens, até eu costumo dizer que eu gosto muito de olhar o empreendedor homem para aprender com ele. Ele tem muita coisa bacana para a gente aprender. Ele é mais pragmático, ele é mais prático, ele é mais competitivo, mas ele sabe formar equipe. E nós temos outras habilidades muito legais. Destaca as habilidades das mulheres. Claro. Demos para isso, gente. Claro, nós somos mais acolhedoras, a gente sabe lidar mais com as pessoas, a mulher é mais... Eu digo que hoje, no dia de hoje, está muito propício para a mulher empreendedora. Porque no momento da insegurança psicológica, depois de tudo que a gente passou, a gente tem que tomar muito cuidado nas empresas da gente com a tal da segurança psicológica, né? Porque as pessoas estão inseguras, as pessoas estão passando por crises de ansiedade. E esse momento, a mulher líder, a mulher empreendedora, ela leva um pouco de vantagem, porque ela tem esse cuidado, essa abordagem mais cuidadosa, esse lado emocional mais aflorado. Exato. Já que você falou dessa diferença, né, entre homens e mulheres, como que tá essa diferença de gêneros? A mulher ainda está tentando buscar o lugar dela, ainda tem a diferença salarial, ainda ela ocupa cargos menores nessa parte de empreendedorismo, Adriana? Ainda não tem essa igualdade entre homem e mulher? Ana, eu não tenho dados atualizados no Brasil, tá? Atualizados. Há alguns anos, quando eu estive presidente da Associação Comercial de Rio Preto, nós tínhamos dados que ainda 24% das mulheres nos mesmos cargos ganhavam menos. Isso nível Brasil. Em Rio Preto, durante a minha gestão na CIRP, eu nunca identifiquei isso, né? Então, eu acho que a dificuldade da mulher é a história do segundo turno, terceiro turno. Mas eu não vejo muito isso hoje dentro das empresas. Eu acho que a mulher se impõe pela competência. E assim, com todo respeito, e com todo respeito de verdade, às ativistas, e eu, claro, eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu vivo numa cidade que nós tivemos uma doutora Suzana Ferreira, uma delegada da mulher excepcional, tem uma doutora Dália Seron, que é uma delegada da mulher excepcional, exemplo para o Brasil. E tantas mulheres falando do ativismo feminino, mas o meu ativismo foi fazer o que eu devia fazer dentro da empresa, sem olhar se eu era mulher ou homem. Eu nunca tive nenhuma situação de preconceito. Nunca. E às vezes, quando eu falo isso, algumas mulheres ficam bravas comigo. Mas eu tenho que falar a verdade, eu nunca passei.
Você tem que falar a sua história. Talvez eu nunca tenha percebido. Uma mulher me falou isso. Adriana, acho que você nunca percebeu. Você passou por preconceito e não percebeu. Talvez eu fosse um trator tão focado no resultado que se alguém teve preconceito comigo, eu não percebi. Estamos aqui. Então, é legal você dar essa sugestão para quem está assistindo a gente. Como vestir uma capa e fingir que não está percebendo e ter a coragem. Claro que, de novo, né, casos de violência. Acabei de citar 2 delegadas da mulher aqui de Rio Preto que eu tenho o maior respeito e admiração. E a gente nunca pode deixar de estar atenta com tudo isso, né? Que aí é violência, né? Mas a gente também tem que tomar cuidado para não tornar isso maior do que buscar o resultado na empresa, já que a gente está falando de empreendedorismo. Sim. Né? Sim. Então, eu sou uma estudante, por exemplo, e eu quero ser, sei lá, ministra da Justiça. Essa é a minha meta. Quais são os passos que eu vou fazer para chegar até lá, se esse é o meu sonho grande? Então, eu costumo falar que nada melhor do que um 5W2H, que a gente chama, né? Que é um plano de ação, o que eu quero, como eu vou fazer e descreve como eu vou fazer. Quem é o responsável por isso, quando eu vou me dedicar e quanto isso vai me custar. Esse plano de ação, que você pode fazer até num papel de pão, dá muito mais resultado do que uma listinha de ano novo. Listinha de ano novo, Ana, é delírio, é sonho. Coloca a mesma listinha nesse plano de ação, o que eu quero, como eu vou fazer, quem é o responsável por isso, quando eu vou me dedicar e quanto. Só de eu escrever isso, e eu faço há muitos anos a minha listinha no modelinho de plano de ação. É colocar como meta, Adriana? É colocar como meta, é a tua meta. Mas se você tem uma meta na vida, escreve esse plano de ação. Pode ser num papel de pão. E eu estou dizendo isso porque quando você tem este foco do que você quer, de onde você quer chegar, você tira um pouco, às vezes, um vitimismo, um drama que você poderia fazer e foca no que é importante. Mas, de novo, claro que situações contra a mulher devem ser denunciadas, é óbvio. Mas vamos focar no que realmente é importante. Não, nós sabemos que aqui estamos falando no modo geral, claro, né? Sabemos que tem várias realidades, várias situações, mas estamos falando no modo amplo para você aí que está assistindo a gente ter coragem, investir, se sentir empoderada, investir em você, alcançar suas metas, né? É isso. E falando em alcançar as metas, a gente tem uma pergunta de casa, vamos ouvir? Olá, meu nome é Tainara Panassolo, eu sou sócia proprietária da marca Altina Moda Feminina. Gostaria de saber quais são as perguntas-chave que a gente deve fazer, que não podem faltar numa entrevista de recrutamento e seleção dos colaboradores. Obrigada. Obrigada a você, Thay, por participar. Olha, Ana, nossa, pergunta super interessante, né? Isso vai mudando, né? Mas quando a gente está recrutando alguém, de novo, né? Hoje, gente é o maior desafio de todas as empresas. Por quê? Antes de mais nada. É porque, assim, ó, toda empresa se baseia em estrutura, processos e gente. Observa, você toca uma empresa com uma estrutura medíocre por bastante tempo, você pode dar aula debaixo de árvore. Claro que não é o ideal uma escola debaixo de uma árvore, mas a gente já viu muitos casos no Brasil. Não para sempre, claro. Com pouco processo, você leva uma empresa por menos tempo, mas ainda leva. Sem gente, você não leva. A não ser que a sua empresa só vai ser você. Você precisa de gente. E as pessoas estão cada vez mais... Eu acho que a pandemia acentuou isso, né? Nós passamos por momentos de muito desgaste emocional, então as pessoas estão mais sensibilizadas e a gente tem que olhar com esse cuidado genuíno para as nossas pessoas e criar um ambiente de segurança psicológica. Eu estava falando agora há pouco que a gente tem que focar no que é importante, e é óbvio, né? A gente como líder, como empreendedor, mas na nossa empresa a gente tem que criar um ambiente de segurança psicológica para as pessoas poderem ser o que elas são. Né? Então, eu não posso jamais permitir um ambiente que as pessoas provoquem bullying, coloquem apelidos, porque a gente não sabe como aquilo cai para aquela pessoa e cria um clima muito ruim na empresa, desestabiliza a equipe.
Mas voltando à pergunta dela, super interessante, qual a pergunta que não pode faltar numa entrevista de seleção? Claro, você vai olhar o currículo, as habilidades técnicas e todas, mas eu acho que uma pergunta super interessante que eu faço sempre é um problema que você passou no seu último trabalho e como você resolveu. Olha só. Me conte um problema, porque assim, todo mundo, assim como a gente, gosta de contar as coisas que a gente realizou bem, né? O lado positivo. O lado positivo. Então, me conta um problema que você passou. E como é que você saiu desse problema? E aí você vai começando a analisar, né, o comportamento dessa pessoa diante de um problema. Eu acho que essa é que eu nunca deixo de fazer. E no caso da Thay, que falou que é uma empresária, que tem uma loja, ela também tem que procurar um perfil que se encaixe ali, porque é uma pessoa que vai ser um atendimento ao público, às mulheres. Tem que ter alguns Imagina uma mulher critérios. chegando na loja dela para comprar e, sei lá, ela está com um problema, ou ela está nervosa, ou ela está... uma cliente que está... Essa pessoa tem que perceber, tem que atender diferente. Eu sempre costumo falar, né? Quem entra numa loja não entra para passear, né? Não. Entra para comprar. Então... Ele quer levar alguma coisa, né? Eu assim, quando eu entro numa loja e pergunto, você tem tal coisa? E a vendedora responde para mim, não, eu não tenho. Eu fico tão decepcionada. Não, nunca é a resposta. Não, nunca. Você tem uma camisa branca? Aí ela não tem. Ela vai responder para mim, não, eu não tenho. Ela pode responder, olha, eu tenho uma camisa off-white, uma bege, uma azul, linda, maravilhosa. Posso te mostrar? Ela já te apresenta Claro. a outra alternativa. Óbvio. E essa dica vale para todo mundo que está assistindo a gente. É a alternativa que você tem que apresentar, né, Adriana? Porque você está lá Isso. procurando uma coisa. Essa história da alternativa é uma das características que faz com que eu observe uma pessoa para crescer dentro da empresa. Você já deve ter ouvido falar aquela história do chefe que pediu para... Ele ia fazer uma festa e ele pediu para 2 funcionários que ele queria fazer suco de uma fruta exótica. E os 2 saíram para andar e aí eles voltaram e falaram assim, eu não achei a fruta exótica, mas eu procurei em todos os lugares e eu não achei a fruta exótica. E o outro chegou, mais novo, mais inexperiente, e falou, olha, aquela fruta exótica não está agora, nesse momento, sendo produzido, mas então, em substituição, eu trouxe abacaxi para misturar com açaí, que a gente coloca com gengibre, que a gente coloca com tal, e vai dar um resultado do suco exótico. Quem que aqui deve crescer nessa empresa? Quem te deu a alternativa? É isso. Porque ninguém quer o problema, quer a Exato. solução. Aliás, a gente só vende solução. Sim. Observe que ninguém mais vende produto. Ninguém mais vende produto. Você vende solução. A pessoa que entrou na loja dela para procurar uma roupa, ela provavelmente está buscando uma roupa para uma ocasião, ou para se sentir mais magra, ou para se sentir mais jovem, E ou aí para que você falou trabalhar. da diferença da mulher, né? Que é esse lado emocional, essa riqueza de perceber. detalhes, essa percepção, né? Que o homem às vezes é muito mais na meta, muito mais nos números. Prático, a mulher pragmático. ela Mas que é tem bom a mais gente esse aprender olhar. também, hein? Sim, eu acho que tem que colocar na balança, né? Eu acho que tem que aprender um pouquinho de cada coisa. Muitas mulheres são chefes de família no Brasil. E mesmo sendo a maioria e estando à frente de 48% dos microempreendedores individuais no país, a mulher que empreende busca ainda a flexibilização do seu negócio com a maternidade. E aquelas que não conseguem essa flexibilização realizam a famosa tripla jornada, conjugando os afazeres domésticos com a carreira e seu empreendimento. Vamos ouvir uma pergunta de casa sobre o assunto, então? Meu nome é Janaína, trabalho aqui na Unifipa, em Catanduva. Sou mãe de 2 meninos, um de 2 anos e um de 13 para 14. Então, assim, quero pedir uma ajuda aí. Como eu posso equilibrar essa minha vida pessoal com a vida de uma mãe que trabalha 8 horas por dia? Janaína, pergunta maravilhosa. Tem uma resposta? Essa é a pergunta que eu mais recebi assim na vida, né, Ana? Como é que você dá conta de tudo? Primeiro, vamos diminuir a ansiedade, porque é mentira. Ninguém dá conta de tudo
e muito menos de equilibrar, né? Ah, minha vida é equilibrada, eu trabalho 8 horas por dia, sou mãe, tenho uma casa, mas eu ainda faço ginástica, me cuido, hidrato o cabelo, faço meditação, terapia. Para, não é verdade. Quantas horas tem o dia? Então, a verdade é que a gente vai equilibrando os pratos. A gente atende uma fase da vida, primeiro quem grita mais alto. É verdade. E a gente vai dando foco de acordo com as necessidades. Tentando sempre equilibrar. Nem sempre é possível. No caso de uma pessoa que tem 2 filhos, como a Janaína, uma heroína, e trabalha 8 horas por dia, primeiro, tem que ter uma rede de apoio. Tem que ter gente para ajudar. Sim. Tem que ter uma boa creche. Tem que ter uma pessoa da família que ajuda a cuidar dessas crianças, uma babá. Eu voltei a trabalhar, meu filho tinha 22 dias. Muito pequenininho. 22 dias. E eu queria muito amamentar até os 6 meses. Só que eu não conseguia sair da empresa e ir até a minha casa para amamentar. Então eu pedia para alguém trazê-lo até a empresa. Sim. E um dia, eu tinha um carro automático na época e na minha empresa não tinha ninguém que sabia dirigir carro automático. O que aconteceu? Passaram de caminhão na minha casa e meu filho veio com 1 mês no caminhão que entrega bebida com a babá para eu amamentá-lo. Depois ele veio várias vezes, bebezinho, com 1 mês e meio de caminhão para eu amamentá-lo e eu fechava ali a cortininha da minha sala e enfim, amamentar. Eu tive uma tata, né, a babá do meu filho, que no começo era babá, depois eu acabei contratando ela para fazer outros trabalhos para mim. Ela ficou 15 anos comigo. No dia que ela casou, eu dei uma, assim, não consegui me conter de tanto que eu chorei no casamento dela. Que ela foi embora de gratidão. E porque ela foi embora para o Mato Grosso. Você perdeu a sua maior aliada. E aí, mas eu tô contando isso para dizer que agora, quando meu filho tinha uns 22 anos, ele tem 24 agora, há uns 2 anos, eu tive uma crise um dia numa sessão de terapia e eu cheguei em casa e falei, Henrico, conta pra mamãe. A mamãe foi muito ausente? Pode falar, tô fazendo terapia, eu vou dar conta. Eu terceirizei a sua educação patata, porque assim, ela me ajudou realmente muito. Eu tinha momentos de muita qualidade com meu filho, muita qualidade. Mas eu trabalhava muito, eu trabalhava 10 horas por dia. Aí a hora que eu falei isso pra ele, fala pra mamãe. Aí ele falou assim, aumenta a sessão de terapia, você tá querendo espiar a culpa em mim. Graças a Deus que você, com essa energia, não ficou esses 22 anos em cima de mim, tá tudo certo. Você foi uma mãe exemplar, tá tudo bem, deu tudo certo, fica tranquila. Que exemplo para Janaína. Janaína, tá escutando? Tá escutando isso? Mas é ótimo, porque mãe é culpa. Mãe é culpa. Mãe é culpa. É uma palavra que define mãe. Mãe é culpa. E eu imagino que a Janaína, a hora que ela veio com essa pergunta, ela estava com aquele sentimento ali de culpa. Como que ela equilibra os pratinhos, né? Rede de apoio, tempo de qualidade. Eu jogava futebol com meu filho de fim de semana, eu nadava com ele, a gente lia muito, meu filho lê muito, então toda noite a gente lia junto. Uma frase... Saber administrar o tempo. Adriana, você acha que falta uma educação direcionada para as crianças, direcionada para as meninas, sobre empreendedorismo, para que elas já comecem a se formar? Porque às vezes tem um olhar muito para o menino, né? Hoje mudou muitas coisas, mas eu acho que a educação ainda é a mesma. Eu tenho um menino de 9 anos, às vezes eu vou estudar com ele e falo, nossa, é tudo que eu aprendi lá atrás, ainda a mesma forma de estudar. Será que se mudar ali, na escola, vamos ter mais mulheres empoderadas, mais mulheres empreendedoras no futuro? Eu acho que antes de empreendedorismo, mas já na linha do empreendedorismo, tem algumas coisas que eu acho que faz falta no currículo escolar do Brasil. Educação financeira, antes de empreendedorismo, educação financeira. Se as pessoas tivessem aula de educação financeira, muitos daqueles mutirões, por exemplo, que a gente fazia na associação comercial de acerte suas dívidas para tirar seu nome do SCPC, ia ajudar. Outra coisa, gestão da vida. Porque isso em tudo, na escola, na faculdade. Vamos dar um exemplo de um médico. O médico que a gente mais admira porque salvou a vida de alguém da nossa família. Ele é um médico? É. Ele tem uma clínica? Tem.
tem 5 funcionários a clínica. Ele é um empresário. Sim. Ele é um empresário. Ele não sabe fazer gestão da clínica dele. Ele não sabe fazer gestão financeira, ele não sabe conferir. Ah, mas ele não precisa fazer isso, Adriana. Ele pode ter uma secretária que faz. É verdade, mas ele precisa ter noções básicas, porque senão vai dar ruim. Ele tem que ter noção de fazer gestão de pessoas. Então, esse tipo de coisa que é o básico antes do empreendedorismo ainda, é o alicerce do empreendedorismo. É fazer gestão do tempo, é fazer a gestão financeira, é fazer a organização da priorização. Por exemplo, se você tem 10 tarefas, Ana, qual que você faz primeiro? Então, qual? Existe método para fazer priorização. Piscina, uma bagunça, pessoa. Coloca 4 itens para votar. Eu estou falando de negócio, mas Sim. alguma coisa até serve para a vida e dá para adaptar. Qual a importância disso na minha empresa, o impacto disso, que vai muito do impacto financeiro, do resultado, o custo e o tempo que leva. Quanto maior a importância e maior o impacto, eu dou maior nota. Quanto maior o custo e maior o tempo, eu dou menor nota. Porque isso é um custo muito grande para eu implantar na minha empresa. Então, eu dou nota menor. Por quê? Quando eu priorizo, aí eu somo as notas e priorizo a maior nota para menor, os aspectos comportamentais sempre vão ser as primeiras atitudes que eu tenho que tomar. Sabe por quê? Porque as pessoas costumam se viciar e achar assim, quando eu comprar aquele equipamento, quando eu fizer aquele curso, e isso vai demorar 1 ano. E tem coisas comportamentais do teu dia a dia aqui que você pode colocar em prática na base, hoje. Né? Então, é esse tipo de coisa, por exemplo, como é que você prioriza as coisas que você tem que fazer? E é tão difícil se despertar, né? Isso devia ter na escola. Claro, não precisava ter esse método todo que eu estou falando, mas a noção disso, eu acho que isso falta nas escolas. E depois empreendedorismo, sim. A Associação Comercial de Rio Preto tem um projeto muito interessante que chama Sempre em Frente, que traz jovens talentosos para ensiná-los a empreender, chama Sempre em Frente. E eu sei que tem outros projetos desse aí soltos pelo Brasil, mas eles são muito incipientes ainda pelo potencial que o Brasil tem. O brasileiro é muito criativo. Isso é uma coisa muito mais ampla, né? E esse realmente é um currículo que devia estar lá na grade das escolas, sem dúvida. A gente está terminando e eu quero que você deixe um recado para aquela mulher que está assistindo a gente e quer empreender. Aquele recado para dar aquele incentivo para ela ter coragem, Adriana. Bom, então para você que quer empreender, a primeira coisa é escolha, né, aquilo que... Eu falo que a gente não necessariamente tem que fazer o que gosta, mas tem que gostar do que faz. Então, se você gosta do que você faz, tem muita vontade de vencer, muita vontade mesmo, aí começa a se organizar. Fluxo de caixa, que nada mais é que o encontro de contas entre o que você tem a pagar e o que você tem a receber, organizar fornecedor, ver muito hoje rede social para como você vai divulgar esse seu produto, né? E não desistir, não desistir. E, né, para a família te ajudar com isso, rede de apoio, sempre falar sobre onde você quer chegar e continuar estudando, né, conhecimento, desenvolvendo habilidade para lidar com as pessoas e bola para frente. E bola para frente. Muito obrigada, viu, Adriana? Obrigada. A gente aprendeu muito. A expansão do empreendedorismo feminino é uma conquista valiosa. É fundamental continuar incentivando e apoiando a participação ativa das mulheres. E aproveita também para contar a novidade que temos um programa novo, Rede Vida Serviço, que fica disponível na internet no endereço que aparece aqui na tela. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.